Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Tudo bem? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Hoje é um sábado aqui em São Paulo, agora são 9 horas da manhã, tá um calor insuportável. Essa noite foi um calor que eu vou te falar. É só Jesus, só Deus mesmo. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora a gente na tua presença mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai, que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Ah, Senhor, me ajuda a te buscar, me ajuda a te servir, toma minha mente, toma meu coração e leva cativo a ti, Senhor. Me ajuda, Pai, a ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha. Ai, amiga, companheira. Deus, olha, me ajuda a ser melhor em tudo que eu faço. É o que eu te peço nesse dia, Senhor Deus. Senhor Deus, e me ajuda a te servir a cada dia mais com integridade. Eu preciso de integridade, porque o Senhor é um Deus íntegro. E é necessário que para se chegarmos a ti temos que ter caráter e princípio. E que cada dia o meu caráter cresça e que eu venha ter princípios cada dia mais contigo. Deus, visita o lar dessa pessoa que vai estar ouvindo essa live, essa palavra, está com providência, com socorro. Repreende toda obra de macumbaria, de bruxaria. Joga por terra em nome de Jesus, Senhor Deus. Se estiver desempregado, que o Senhor abre as portas, Pai. Quantas mães de família solo que cuida sozinha da sua família, tem pai de família solo também que ficou viúvo. Visita, Pai, essa família que está enlutada neste dia. Entra com providência e com socorro. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que a gente vai estar lendo hoje é uma palavra que fala sobre família. É um Salmo 128. Se eu não me engano, acho que foi a semana passada que a gente leu o Salmo 127. E hoje a gente vai estar meditando no Salmo 128. O Salmo 128 é uma continuação do Salmo 127, né? São cânticos de peregrinação, tá bom? Eu não sei se foi feito por Salomão, como 127 ou não, tá? Porque mas é assim, há uma junção, né? Uma junção entre ambos. Quando a gente lê, a gente percebe essa junção. Olha bem, cântico de peregrinação. Não sei se foi pós-exílio também, né? Ou não. Mas o exílio babilônico, não sei. Mas vamos estar meditando aqui. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto. Não, vamos começar de novo. Vamos botar aqui. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Ok? É feliz aquele que anda no caminho do Senhor. Ele já está falando. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor me deu. Mais uma vez eu oro e eu peço, Senhor Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar para mim nesta manhã e para aquele que vai estar ouvindo do outro lado. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu só fale aquilo que o Senhor tem para falar, porque o Senhor sabe que eu anseio pela tua palavra. Deus, mesmo acordando tarde, porque olha, Deus, o Senhor sabe que eu já acordei 3 horas depois do que era para acordar. Mas obrigada, Senhor, porque até que o Senhor tem me ajudado e me sustentado. Amém. Então, essa palavra é uma palavra onde ela vai estar... Essa palavra é uma palavra que vai estar falando de família. A gente já viu, né? Que o título, o começo dela, diz assim, ó. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. A gente vê esse temer o Senhor tendo uma grande diferença já no Salmo 1º, né? A diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Ele fala assim, o Salmo 1º, ele já diz bem assim, ó. Vamos lá. Primeiro livro de Salmo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem o imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, né? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Qual é a lei? A palavra, né? Antes era a lei do Senhor, que Deus havia dado para Moisés. E como árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo quanto ele fizer prosperará, né? Então, esse é o Salmo 1º, falando do homem
justo. E aqui diz, como é feliz quem teme ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está no Salmo, acho que 110 ou é 111, vamos ver. Provérbios também tem. Mas a gente já tá em Salmos, vamos ficar em Salmos, tá bom? Se eu não me engano, é Salmo 111, tá? Versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos revelam o seu bom senso. Então, se a pessoa, ela cumpre a palavra do Senhor, ela é uma pessoa o quê? Piedosa, ela tem temor ao Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantas pessoas que não temem a Deus, né? E assim, esse princípio da sabedoria, ela tá bem atrelada no Velho Testamento, né? Ela fala muito da base religiosa, né? Que era dada ali, onde Deus, em Levíticos, em Número, Deuteronômio, onde Deus deu uma gama de coisas que o povo de Deus deveria seguir, né? Para ele temer a ele, né? Então, assim, esse era o temor, né? E a gente vê também que esse temor ao Senhor está muito paralelo ao testemunho, né? Aos mandamentos, às ordenanças. A gente vê que tudo que... Vamos pegar um exemplo de Jó? A gente vê que quando Satanás foi lá, junto com os anjos do Senhor, ver Deus, né? Ele falou assim, vixe, meu servo Jó, homem fiel e temente a Deus, né? Então, Satanás disse, debalde, tem, né, agraciado Jó de tudo, com filhos, casa boa, Jó é rico, então por isso que ele te ama. Então, ele estava acusando Deus, tipo de suborno, que Jó o amava pelo que ele havia dado para Deus, né? E Deus, não, e Deus dele deixa claro que Jó, ele tinha um temor, no entanto, que quando a gente vai no final, no último livro de Jó, porque Jó é antes de Salmo, a gente vê que Jó, Deus restitui a Jó tudo, né? Que ele havia perdido, porque Jó se mostrou fiel, reto e temente a Deus. Isso tá em Jó 42, tá bom? E aí é quando Jó ele fala assim no 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Então ele falou assim, eu já ouvia falar, eu ouvia falar de Deus, né? Eu sabia que ele existia, eu tinha temor, eu tinha medo, mas agora eu sei que eu ando com ele, né? Então é muito sério, igreja, porque quem anda com Deus tem que ter temor, tem que estar atrelado, tem que andar junto. Se você tem temor de Deus, você não mente, você não rouba, você não é soberbo, você não é enganoso, você é humilde, né? Você não quer, como é que se diz? Receber as recompensas do homem aqui na terra, né? Você quer o quê? Receber a recompensa de Deus, né? O Salmo 112 também, ele fala sobre isso, né? O Salmo 112, no versículo 1, já fala assim, ó. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, né? Aí ele prossegue dizendo assim, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, né? O 12 já fala isso, né? O Salmo 112 também já dá essa conjuntura com o Salmo 128, essa junção, assim, sabe? Junção. Diz assim, grande riqueza em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Ele diz mais ainda, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios, né? Então, quando o homem é íntegro, ele teme a Deus, então ele tem uma generosidade, ele vai fazer tudo com justiça, né? O justo jamais será abalado, né? Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Por quê? Porque ele sabe que ele é justo, ele sabe que ele teme a Deus, né? Ele diz mais aqui, no final verá a derrota dos seus adversários, né? Reparta generosamente com os pobres. Então, é uma pessoa que faz a diferença, né? Quem teme a Deus tem que fazer a diferença. É generoso, é diferente, né? Porque a injustiça, ela já está aí, né? E a sua justiça dura para sempre, né? O seu poder será exaltado em honra. E aí diz assim, né? O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e define o desejo dos ímpios será frustrado, né?
Então, o ímpio, ele sempre quer o quê? Ele quer destruir o justo, né? Sempre, né? Então, ele sempre quer destruir. Mas nós temos um Deus que cuida de mim e de você. A gente acabou de ver aqui no Salmo 112 e no Salmo 111, 10, que é o temor. Então, a gente tem que ter esse temor do Senhor sempre atrelado das nossas vidas, né? Igreja, é muito estranho. Quando quem diz que serve a Deus, não tem temor, não tem respeito. Eu não tô falando pra você que a palavra do Senhor diz assim, irai, mas não pecai. Quem é que um dia não tá estressado? A gente tem que parar também de querer ser religioso, de querer ser santarrão, que não é, tá? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente estressa, tá bom? Tem dia que a gente vai se estressar. Tem dia que você vai estar em algum lugar, alguém vai falar com você, você vai falar atravessar. Fazer o quê? Infelizmente, nós não somos santos em todo o tempo, né? Mas a gente luta, né, para ter essa santidade. Então, a gente sempre vai ser confrontado, né, com tudo isso. Mas Deus, ele fala para mim e pra você que a gente tem que ter o temor. Você é diferente. Eu sou diferente, você é diferente. Então, ele diz assim, como é feliz, né? O homem que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Quando você teme a Deus no caminho do Senhor, você vai se desviar de muitas coisas que não vai acrescentar na sua vida com Deus. Por quê? Porque você tem temor a Deus, né? O temor é o princípio da sabedoria, né? E assim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É tão interessante, a gente acabou de ver aqui no Salmo 112, né? Que o homem, aqui ó, acabei de ver, me chamou muito a atenção. Eu vou até marcar, porque quando a gente teme a Deus, né? A gente vê, ó, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, né? As pessoas hoje em dia, igreja, elas querem a prosperidade a todo custo, mas não tá nem aí. Ele diz assim, ó, aqui, ó, feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios, né? Então, ele diz que a gente tem que ser generoso, né? E conduzir os nossos negócios com o quê? Com sinceridade, né? E muitas pessoas, elas não são generosas, elas não fazem as coisas com amor, sabe? Elas fazem por interesse, elas querem receber, elas querem arrancar do outro, sabe? Mas ela não quer fazer o bem. Ela não quer, porque ela não quer se dispor daquilo que ela acha que é importante. Então, o homem ganancioso, o homem terreno, ele sempre vai estar juntando tesouros. A gente leu, acho que em Lucas, acho que foi antes de ontem, não foi? Né? O Senhor falou assim, louco, você armazenou todo esse tesouro pra quê, né? Pra quê? Né? Nossa, a gente vai lendo, Deus vai dando tanta coisa. Então, a gente tem que entender que nós temos que ser generosos. Assim, o justo jamais será abalado para sempre, lembrarão dele, né? Então, esse Salmo 112 é um salmo riquíssimo, né? O Salmo 112 é um salmo riquíssimo, riquíssimo demais, né? E ele diz assim, ó, sua mulher... Porque assim, ó, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando o homem é honesto, o seu filho vê que ele trabalha, que ele faz tudo com honestidade, que ele é íntegro, ele tem exemplo pro seu filho. Salvo que, se o seu filho se bandear pro lado errado, ele sabe que não foi culpa dele, porque ele é íntegro. Então, ele tem uma integridade para com Deus. Mas aí é o seu filho e Deus. Se o seu filho fez alguma coisa que é errada, ele vai dar conta de si. Você tá entendendo? Porque a salvação é algo individual. Então, a gente tem que se portar como pessoas honestas, direitas, porque nós temos que ser, e nós somos, porque nós vivemos um Deus justo, né? Ele diz assim, a sua mulher será como videira frutífera à sua casa, seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que coisa forte, sua mulher será como videira, né? A videira é o que? A uva, né? A videira é uva, a uva dá o que? Dá vinho, e o vinho representa alegria para os judeus, né? Naquele representava alegria. E o vinho. E aí diz assim, e os seus filhos serão como broto de oliveira. Oliveira é o quê? Oliveira é o azeite. O azeite naquela época representava... quem tinha azeite era a pessoa próxima, porque o azeite ele ia quase em tudo. Ele ia nas lamparinas,
para acender as lamparinas. Ele era de um uso, ele ia na massa do pão. Então, assim, o azeite era muito raro, né? O azeite era muito usado, né, nas famílias, principalmente das famílias que serviam Deus. Os judeus, eles tinham muito isso. O vinho, né, a videira e a oliveira, que é a azeitona, né, que é a oliva. Então, assim, eles tinham, até hoje, né? Eles têm muito disso. Então, a videira, a uva representa o vinho, a alegria, né? E o azeite é a prosperidade. Você vê da viúva, acho que tá em 2 Reis 4, que quando o seu esposo morre, né? E aí ele chega e fala assim: o que que a tua serva tem? Ele fala: tua serva não tem nada. Não, acho que o profeta Elias chega. Elias chega. O que que você tem? A sua serva não tem nada, não sei, um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite na botija, né? E aí ele fala assim: vai e peça as vasilhas emprestadas e entre e fecha a porta sobre você e sobre seus filhos, né? E então ela vai, né? E ela pede vasilhas emprestadas e o azeite começa a descer, né? Que é o azeite da viúva. Então começa a descer. E aí ela fala para os seus filhos: me dê mais vasilhas, né? Acabaram-se. Então, quando acabou as vasilhas, cessaram-se de cair os azeites, né? E aí ele pega e fala assim: vá, vende e paga as tuas dívidas e viva do resto, né? Então o azeite ali representou grandes coisas, né? Então assim, o azeite ele tinha um valor, né? O valor do azeite era um valor muito grande, né? Era algo muito valioso. E o vinho também, né? Quem tinha vinho, tinha as festas, elas eram regadas de vinho. Se eu não me engano, acho que tá em João, as bodas de Canaã, né? Acho que é em João. Aí, a gente vai pregando, Deus vai mostrando tanta coisa. Deixa eu só confirmar também já aqui 2 Reis, né? Pra mim não... Deixa eu ver se é 2 Reis 4. 2 Samuel, 2 Reis 4. Qual é a 1 Reis? Deixa aí já na primeira pra depois na segunda, né? Então a igreja tinha muito disso, né? Não, é 2 Reis 4 mesmo, tá bom? Olha, 2 Reis. Segunda Reis 4, o milagre do azeite, o azeite da viúva, né? Então é isso. Então, e dos profetas foi falar com Eliseu, não é Elias, confirmando, desculpa, Eliseu, né? Porque Elias também teve um meio parecido também, tá? Que é com Eliseu, né? Meu marido, teu servo, teme o Senhor, né? Veio os credores, mas é Eliseu, desculpa, confirmando, é Eliseu. O milagre do azeite aqui é com Eliseu. Ai, não vou voltar lá, meu Deus. Que é muita coisa, olha, só por Deus, viu? Então é com Eliseu, o azeite da viúva, tá bom? E 1 Reis, vamos lá. E o vinho, deixa eu ver, tá em Lucas? Vamos lá. Maria visita Isabel, Cântico de Maria. Não, mas eu sei que tá ou é em João ou é em Mateus. Aliás, foi o primeiro milagre, né, que Jesus fez, né? E é tão interessante porque como é que se diz? A sua mãe, mas se eu não me engano, tá em João, não sei se eu tô vendo mais. É em João que tá. No comecinho de João, tem um azeite que é o casamento. Aqui, ó. Conversa com a mulher Samaria. Aqui, ó, é vinho, desculpa, tá? Demorou um pouquinho, mas achei. É João 2, tá bom? Jesus transforma vinho em água. Então, é muito atrelado a isso, né? Então, a gente tem que ver, né, Eliseu, o azeite.
E João 2, né? João 2, João 2, 1, né? Jesus transforma água em vinho. Então, a gente vê que tem muito disso, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Jesus, ele sempre vem com novidade. Mas voltamos para o Salmo 128 e diz assim, como eu falei para vocês, né? A videira, que representava o vinho, a gente viu da bodas aqui, né? A gente fala que era suco de uva, mas em nenhum momento fala de suco de uva, né? As pessoas querem distorcer o evangelho para falar que era suco de uva. Não era, era vinho. Jesus transforma água em vinho. O mestre Sala era aquela pessoa que experimentava o vinho. Daí, quando chegou que ele experimentou, ele viu que era o melhor, né? Deixou para servir o melhor no final. E era uma vergonha faltar vinho, né? Num casamento judeu. Era uma vergonha ali, era algo que tinha que ter sempre, né? O vinho representava a felicidade ali. Diz assim será abençoado o homem que teme o Senhor, né? Então, quando a gente teme a Deus, então na sua casa a sua esposa vai estar como videira frutífera, os seus filhos como oliveira, brotos de oliveira, né? Ao redor da mesa, representando a prosperidade da família. É uma família unida, representada por um homem que teme a Deus, né? Na direção do Senhor. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então essa é a benção dele. Por ele servir a Deus, por ele ser justo, por ele ser honesto, né? Há todo um contexto, né? E aí, mais detalhe. Que o Senhor abençoe desde Sião para que ele veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida. Então, assim, se ele for justo, ele vai ver a prosperidade, né? E essa prosperidade aqui, né? Porque a nação de Jerusalém era uma nação próspera, né? E ainda é até hoje. Apesar que de tempos em tempos ela se rebelava contra Deus, ela era levada cativa, Deus sempre levantava alguém, mas ela era próspera, né? E veja os filhos, e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Ver os filhos dos seus filhos significa prosperidade, né? Longevidade, saúde, né? E isso é algo tremendo, né? Você vê o filho dos seus filhos, né? É uma garantia de prosperidade, né? De vida longa. É tremenda, igreja. Então, servir a Deus então, assim, ele está decretando uma bênção, né? Que o Senhor abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Está decretando, você verá. Decretou, falou, entendeu? E veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Ele está decretando algo, é um decreto, né? Decreto propriamente de Deus, né? A bênção, né? Porque tinha muito disso, Deuteronômio, as bênçãos virão sobre vocês se vocês obedecerem, né? Então tem muito disso. E aí ele diz assim, ele fala da verdadeira bem-aventurança. E qual é a verdadeira bem-aventurança? É a prosperidade contínua no relacionamento seguro com Deus. E a partir do momento que você tem uma prosperidade com Deus e uma intimidade com Deus, um relacionamento seguro com Deus, há uma garantia de prosperidade para você, para sua família, para, né, que era para a nação de Israel, para todos que confiam em Deus, amém? Então o segredo é confia no Senhor. É que eu não me lembro agora, né? Mas eu sei que está em Provérbios e diz assim: confia no Senhor. Eu vou procurar, peraí. Então, eu fui procurar, tá? Provérbio 16, 3, diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-aventurados. Onde assim, consagre ao Senhor todos os teus bens, tudo que você tem. Então, tudo que você tem, consagre a Deus e será próspero, tá bom? Tudo. Os seus planos serão bem-sucedidos, os alvos serão alcançados se estiver no propósito de Deus. Então, fique aí com o finalzinho. Provérbio 16, 3, consagre tudo a Deus, consagre a tua família, a tua casa, o teu lar, a tua vida, tudo consagra a Deus, entende? Tudo temos que consagrar a Deus. Senhor, Deus, eu consagro, Pai, a vida do meu esposo, o meu casamento a Ti. Igreja, principalmente no relacionamento, porque o inimigo se levanta muito com mulher estranha, como estranho, né? Então, assim, consagra o teu casamento, os teus filhos, a tua família. Hoje nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos num tempo aonde aquilo que é certo é tido como o que é errado é tido como certo, né?
E o que é certo é tido como errado. Isaías, acho que Isaías 5 ou 3 já falava sobre isso. Ai, Jesus, a gente vai coisando, Deus vai dando tanta coisa. Isaías, acho que 3 ou é 5. Peraí, gente. É que eu... Ai, acho que é 3 ou 5 que diz assim... Acho que é 5, não é? Isaías 5... Isaías 5, versículo 20, diz assim: ai dos que chamam mal de bem, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, a luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, né? E no dia de hoje não tá diferente, né? Tá assim. Timóteo, 2 Timóteo 4,4 já falava, né? Que aí eles vão juntar para si doutores, né? Que aceita tudo que aquilo que é errado para Deus, eles têm como certo. E a gente não pode aceitar. Nós temos que consagrar a Deus os nossos filhos, os nossos bens. Porque a gente está num tempo onde as pessoas, elas querem que você aceite, aquilo que ela acha que é certo. E se você e se você diz que não é, você é tida como a pior pessoa do mundo. Mas amém. Não importa o que as pessoas pensam de você. A gente tem que entender o que Deus ele está pensando de mim e de você, amém? A importância sempre é o que Deus pensa. Porque a sua persistência em servir a Deus com honestidade, sinceridade, vai glorificar o nome do Senhor, amém? Deus abençoe, consagre os seus bens tudo ao Senhor. Um bom dia, fica na paz do Senhor Jesus, amém?